Hoje eu quero falar um pouco sobre política fiscal e o novo arcabouço proposto pelo governo. Mas por que é importante ter uma política fiscal eficiente? Então vamos supor que eu trabalho e ganho 5 mil. E na minha casa a gente começa a gastar 8 mil, 10 mil todo mês. O que vai acontecer? Eu vou me endividar e isso aí vai virar uma bola de neve. A política fiscal ela serve exatamente para controlar isso, só que no caso do governo. Porque se o governo começar a gastar mais do que ele pode, a tendência é o país quebrar. Então antes a gente tinha o teto de gasto, que nada mais era do que estabelecer um limite para frear os gastos do governo. Então a União só podia gastar no ano vigente a mesma coisa que ela gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. E assim você não tinha um crescimento real da despesa. E como que vai funcionar o novo arcabouço se ele for aprovado da maneira que ele foi apresentado? Então tem aí na tela o primeiro ponto. O governo estabeleceu um compromisso de superávit primário de 1% até 2026. Segundo ponto, o atual teto passa a ter uma banda de crescimento real da despesa de 0,6% a 2,5% ao ano, com algumas exceções previstas em lei que ficaram de fora dessa regra. E aqui a gente tem um ponto negativo. Se antes o crescimento real da despesa era zero, agora a gente tem um piso de 0,6% ao ano de crescimento da despesa. Terceiro ponto, a despesa é limitada a 70% da variação do resultado primário dos últimos 12 meses. Isso aqui é um ponto positivo, porque assim a receita cresce em um ritmo maior que a despesa. E eles ainda estão usando a receita dos últimos 12 meses, porque se fosse a receita projetada, abriria espaço para ter um desequilíbrio. Os demais pontos dizem o seguinte: se o resultado primário ficar acima do teto da banda, permite utilização do excedente para investimento, enquanto que se o resultado ficar abaixo da banda, ele limita o crescimento da despesa em 50% da receita e, por último, diz que os investimentos possuem um piso. Aí aqui a gente tem alguns dos slides que foram apresentados para tentar justificar que essas metas são factíveis. Então eles colocaram um período até 2010, que foi o governo Lula 1 e 2, e essa época ela foi marcada com um cenário externo muito favorável, com o crescimento acelerado da China, que é nosso principal parceiro comercial. Isso gerou um aumento significativo das exportações. Então o que eles estão querendo dizer é o seguinte: dá para aumentar a despesa, aumentar a receita e ainda assim ter um crescimento econômico. Só que eles acabaram propositalmente omitindo o governo Dilma 1 e 2, que teve um péssimo desempenho econômico. E agora eu vou deixar o meu parecer sobre tudo isso que foi apresentado. O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele disse que esse arcabouço fiscal é razoável. E eu concordo com ele, mas eu acho que ainda está longe de ser o ideal. No longo prazo, ele vai sim conseguir reduzir a dívida pública, mas isso vai demorar mais do que o esperado. E esse regime fiscal ele acaba dependendo muito de um crescimento da economia que é maior do que o mercado está esperando. Porque hoje a gente tem um cenário externo muito mais desafiador do que a gente tinha lá em 2002. Outro aspecto que me preocupa bastante é que o governo ele está sinalizando que ele não quer cortar gasto. Porque se é a receita que vai determinar a despesa que o governo pode ter, isso está incentivando o aumento de imposto para arrecadar mais. E existe um conceito econômico muito famoso, que é a curva de Laffer, que existe um ponto máximo em que os impostos eles conseguem aumentar a arrecadação. Depois disso, o aumento de imposto ele acaba sendo insustentável, porque ele vai diminuir a atividade econômica e aí o governo vai passar a arrecadar menos. Então a principal crítica a esse arcabouço é que a gente não tem que aumentar imposto, porque a carga tributária no Brasil já é muito alta. Seria muito mais eficiente cortar gasto público e tem espaço de sobra para isso. Então, resumindo, esse arcabouço ele está seguindo a linha do atual governo, que é ter um Estado grande. E eu não tenho nenhuma surpresa quanto isso. Isso já é o que o mercado esperava. E eu até percebo que o mercado estava até mais pessimista. Ele acabou reagindo de maneira ligeiramente positiva e com certeza é melhor você ter um arcabouço fiscal do que você não ter nenhuma regra fiscal. Agora, me diz aí qual a sua opinião nos comentários. Também lembra de curtir, de compartilhar com seus amigos, porque isso é muito importante para mim. E se você tem alguma dúvida sobre onde investir, você pode me mandar uma mensagem. Eu sou assessor de investimentos e o meu trabalho é ajudar as pessoas a investir melhor.